Olá, bom dia! Bom dia, eu sou a Fabiana Teles. Estamos aqui começando uma live para encerramento da semana. Esperar o pessoal entrar. Hoje eu tenho uma convidada, Cris Sabadim, para nós encerrarmos o assunto que nós começamos na segunda-feira. Esse louvor mexe muito comigo. Vão entrando. Daqui a pouco a gente começa. Vamos entrando, sejam bem-vindas. Eu coloquei esse louvor, é o Salmo 139, ele é cantado pela Nívia Soares. É incrível. Amo esse salmo. Já me conhecias. Sejam bem-vindas. Deus abençoe o dia de vocês. Hoje nós temos uma live com a Cris Sabadim, convidada. Ela vai encerrar o tema que nós começamos na segunda-feira. Nós temos esse Deus que vê tudo, que sonda o nosso coração. Do abismo, lá estará. Eu não sei cantar, gente, mas eu amo adorar o Senhor. Eu falo com Ele, eu falo, Senhor, receba o meu louvor, receba a minha adoração. Glória a Deus por todas vocês que estão aqui. Rosângela, Raquel, Cris Sabadim, minha convidada maravilhosa, já entrou. Já vou te chamar, Cris. Jussara. Mulheres, sejam bem-vindas. Como está o som para vocês? Quem já está aí escutando, acenando? Como é que está o som? Eu vou abaixar o volume da música, do louvor. Nós vamos orar e vamos começar, tá bom? Montanhas estão lá, se descer ao fundo do abismo, lá estará. Aleluia! Aleluia! Cris, obrigada por estar aí, minha convidada, seja bem-vinda. Todos são os meus convidados, os nossos convidados, né? Mas hoje a presença da Cris Sabadim aí, com todo o conhecimento, ela é analista corporal, coach, analista comportamental, e ela vem trazer aí para nós um pouco do conhecimento dela. Então, sejam todas bem-vindas, vão entrando. Eliane Prado, que delícia ter você aqui, essa mulher poderosa, espetaculosa. Estou conhecendo agora o seu trabalho, estou amando, Eliane. Parabéns. Amanda, muito bom te ver, gata. Sejam bem-vindas, gente. Vamos começar? Eu vou orar e eu vou chamar a Cris, tá bom? Certo? Todas ouvindo muito bem? Senhor Deus, agradeço, Senhor, porque nós podemos estar aqui, Senhor, sendo representantes de Ti aqui, Senhor, nessa terra, Pai. Espírito Santo, esteja conosco, trazendo mais conhecimento do alto do Teu Espírito no nosso espírito. Deus, Pai Todo-Poderoso, tudo é para Ti, Senhor, são todas as coisas, Pai. Obrigado por esse tempo, nos abençoa, põe sua mão poderosa aqui, Senhor. Leva, Senhor, conhecimento e sabedoria através da nossa boca para a vida dessas mulheres que estão assistindo essa live, Senhor. Restaura corações, Senhor.
Salva vidas, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Mulheres vão ser restauradas neste dia, mulheres vão ser curadas, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Vida, fôlego de vida na vida de cada uma de vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por este dia. Amém. Eu vou entrar, então, chamando aqui a Cris. Vamos lá, onde é que tá a Cris? Vamos ver, a Cris já entrou. Vamos ver se eu vou conseguir aqui convidá-la. Mulheres, sejam bem-vindas. A Cris, analista corporal e comportamental. Oi, Cris. Bom dia, Fábio. Bom dia, meninas. Bom Tudo dia, bem? seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Linda, maravilhosa. Obrigada. Um batom vermelho, né? Faz a diferença. Eu ia falar. Eu amei esse batom vermelho para você. Dá um up, né? Tá. Em nós mulheres. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda, Vivi. Cris, nós falamos na live de segunda-feira, porque agora eu, me propus a fazer uma live segunda e sexta. Segunda a gente entra num tema e sexta a gente fecha aquele tema. E então surgiu esta semana você como convidada e a gente viu que o pessoal gostou muito do primeiro tema, todo mundo pedindo, queria mais, a gente não conseguiu concluir tão bem como gostaríamos, mas faz parte, ao vivo é assim, né? Vamos relembrar, para quem está entrando agora, na segunda-feira, nós falamos, né, Cris, você trouxe para nós um embasamento científico dos traços de caráteres, que é a tua especialidade mais recente, né? Você falou como esses traços interferem na nossa vida adulta, como eles interferem nas relações eu comigo mesmo, né? Nós e nós. Como eles interferem também na nossa relação com o outro e nas relações no trabalho. Falamos também da minha análise que você fez, você falou dos meus traços, é isso, a gente falou umas coisas, dores, falamos de um monte de coisa aí, né? E hoje, Cris, você vai então nos apresentar os recursos e dores de cada traço. Então fiquem aí, porque a Cris ela vai deixar mais específico, né? Cada um dos traços e eu vou dar a palavra para você, Cris. Tá bom? Ok. Tá Deus certo. te Me abençoe. ouvem bem? Amém. Perfeito. Me ouvem bem? Tá. Eu tô um pouco rouca com uma esofagite, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Então assim, antes de eu falar das dores e recursos e necessidades de cada traço, eu quero trazer para vocês primeiro o meu entendimento como uma mulher cristã dessa ciência. Porque quando eu concluí, né, que realmente o formato do corpo explica a mente, eu vi isso com muitas pessoas, em muitas análises, na minha família, em mim, eu fui para Deus. Eu falei, Senhor, mas como é isso, né? Como é possível isso? E o entendimento que eu tive é que assim, quando nós estávamos no ventre das nossas mães, né? Conforme o Salmo 139 diz. Então Deus estava nos entretecendo, né? Estava lá nos formando. Mas aí houve o contato com a humanidade da nossa mãe, com as emoções dela. E depois com a humanidade do nosso pai, de cuidadores, familiares, de pessoas que foram referência para nós na infância, né? E isso pode ter alterado um pouquinho, pode ter nos
afastado ou nos aproximado daquilo que Deus estava escrevendo quando a gente estava no ventre. E por isso a gente vai ter que perceber os sinais durante a vida para se aproximar dessa vontade de Deus, né? Hoje eu quis trazer isso, mas falando sobre a palavra mesmo, tá? Então, assim, ó, sendo mais específica, os mecanismos de defesa e de sobrevivência que a criança desenvolveu e o bebê para lidar com as dores emocionais são os nossos recursos. E eu acredito que esses recursos são dados por Deus, são os talentos, né? Sim, eu também é assim que eu creio. Então, isso. Sim, que são esses talentos, né? Então, o que eu vou falar para vocês aqui são tendências a formas de pensar, de sentir, de agir. Quando eu fiz a formação, que foi início do ano passado, eu me formei e continuo estudando dentro do próprio curso, porque eles aumentaram a grade, né? Lá eles são extremamente deterministas. Você é assim e pronto, né? Mas eu não creio assim, porque eu creio que a sabedoria de Deus confunde a sabedoria dos sábios. Então, por exemplo, né, nós vemos às vezes, vou falar de pregadores que têm um traço alto de masoquista, que eu já vou explicar o que é isso. Mas são pessoas que precisam de um script para se sentir seguras. Elas não fluem, mas a gente vê essas pessoas fluindo no poder do Espírito Santo. Então, essa é a sabedoria de Deus, né? Então, no natural, eu acredito que é isso e pronto mesmo. A gente não vai ter grandes mudanças e precisa aprender a lidar, a ver quando a dor está chegando e fazer a renovação da mente. Não sou rejeitado, não sou abandonado, né? E por aí. Mas no espiritual é outra coisa. É assim que eu creio, né? Então, agora sim, eu vou falar dos recursos e eu quero que você que está aí pense: eu sou assim, eu já fui assim, porque existem coisas que mudam durante a nossa vida, né? Existem situações aí que são ressignificadas. Então, tudo começou lá no ventre da nossa mãe. E o primeiro traço é o esquizoide, né? Então, este traço é formado na gravidez, no parto e primeiro mês de vida. Como que acontece? O bebê está lá no ventre da mãe, no útero, e a mãe começa a ter alguns conflitos emocionais, sejam externos ou internos, né? Pode ser uma situação que esteja acontecendo. Ela pode estar apanhando do pai da criança. Ela pode estar sem ter o alimento, sem ter condições de dar o alimento, pensando o que vai ser da minha vida quando essa criança nascer, né? E com isso o útero se torna desconfortável para o bebê. E o bebê se encolhe e toda a energia dele fica concentrada na cabeça. E com isso, a percepção do bebê, porque cada vez que ele se mexe, acontece alguma coisa com a emoção da mãe. Talvez ela lembre: nossa, tem um bebê aqui, como que eu vou alimentar, né, com esse marido, com essa pessoa, o que eu vou fazer? Às vezes quietinha ali, sem falar absolutamente nada. Mas o bebê sente. E o bebê tem a percepção da rejeição. Não é que a mãe o está rejeitando, é a percepção, porque quando ele se mexe, fica desconfortável o útero. E diante dessa percepção e essa energia que é concentrada na cabeça, essas pessoas, elas são assim, mais desligadas, né? Elas se auto-rejeitam. E também elas têm horror a ser rejeitadas, tanto a pessoa quanto suas ideias, porque são pessoas muito criativas. O recurso, o talento aqui que ela tem é a criatividade.
inteligência criativa, capacidade de síntese. São pessoas que vivem no mundo da lua, que criam um mundo à parte em suas cabeças e fogem para lá. Então, são pessoas de muita iniciativa e pouca acabativa, né? Porque elas planejam, ficam e é perfeito na cabeça. Mas aí, muitas vezes, elas não conseguem colocar em prática aquilo, né? São indivíduos, normalmente usam óculos, mas isso não quer dizer que todo mundo que usa óculos é esquizoide, né? Mas são barreiras de contato. Tá sempre com um caderno, assim, sabe? Para fazer uma barreira, né? Tipo, não se aproxime. Proteger. Não gostam de toques, inclusive o corpo desenvolve pontas. Tipo, não me toque. Porque aí, assim, o sistema nervoso é formado junto com o corpo, né? Lembram que eu expliquei na live passada sobre o fio elétrico que recebe o revestimento de cobre? Esse revestimento é o processo de mielinização dos traços. Então, sistema nervoso e corpo, conforme as informações do sistema nervoso, o corpo vai se moldando, né? Então, o esquizoide é isso. A dor é da rejeição, ela é uma dor muito difícil de lidar. São pessoas que elas não gostam muito de existir, elas querem ficar isoladas e são racionais. E, como eu disse, vivem no mundo da lua. São aquelas pessoas que às vezes você tem que... Ei, você está conversando com a pessoa e fala, ei, você está me ouvindo? Ela já fugiu um pouco. Eu sei porque eu tenho 25%. Hã? Pelo olhar da pessoa, às vezes a gente vê que a pessoa não está ali. Não está ali, exatamente. Exatamente. Então, às vezes tem dificuldade de foco, né? Com foco, algumas coisas nesse sentido. Eu tenho 23, 25% desse traço. Então, eu sei como é. Meu marido às vezes faz assim, sabe? Volta! Então, esse é o esquizoide. O segundo é o traço oral, formado na fase de amamentação e desmame. Este traço é assim. A criança, de repente, ela tá com a roupinha incomodando, alguma coisa incomodando ela. Mas a mãe interpreta e chora. Mas a mãe interpreta aquele choro como fome o tempo todo e dá mamar para essa criança. Daí tem horas que a mãe não sabe o que fazer, deixa essa criança lá no berço. E essa criança fica chorando. E o sistema nervoso registra que as necessidades dessa criança não foram atendidas. Então, ela se sentiu em algum momento abandonada. É a dor do abandono, né? E essa dor é outra muito séria, porque ela causa um vazio. Então, mais uma vez, não foi a mãe que abandonou a criança, foi a percepção da criança dentro do que ela deu conta de perceber, porque parte das informações vão para o sistema límbico, uma região que a gente não tem acesso, né? Então é algo inconsciente, mas ela viu, eu tô aqui chorando, a minha mãe não vem, né? Minha mãe não me ama, tá me abandonando. E aí o que acontece com a dor do abandono, né? O corpo aí, o sistema nervoso vai desenvolver recursos para lidar com essa dor, e que é a comunicação, o acolhimento, a sensibilidade, a empatia, né? Chorar. Você, né, identificou na minha análise. Sim. Quando eu contei a minha história, que você nem sabia, que fez todo sentido. Que eu fui minha mãe ficou no hospital e eu fui para casa sendo cuidada por uma tia. Não tinha essa coisa do amamentar, né? Não tive. Eu acho que foi aí que você percebeu, né? E aí você percebeu a oralidade, né, Cris, também. Mas eu não quero mais te atrapalhar, continua aí. Tá lindo. Imagine. Que bom. E então, para o traço oral, chorar é cura.
Sabe, às vezes você tá com aquela coisa dentro de você, não vou chorar, às vezes tem o traço da rigidez junto, que aguenta aí, você aguenta tudo, né? Você fique firme aí, não mude a postura, não perca elegância, mas não. O traço oral precisa de choro, aquele choro que vai fazer com que venha realmente essa medida de cura, né? Quem é oral chora, quando levanta, levanta a outra pessoa. Ah, elas estão falando aqui, que interessante. Então, O oral, eu percebo assim que eu tenho facilidade para chorar. E sim, porque a oralidade é o traço mais forte em mim que você falou, né? Na sua análise. E as sim. pessoas falam assim de mim: Meu Deus, parece que salta a lágrima dos olhos dela. Uhum. Porque é uma característica desse traço, para mim, forte. Muito interessante. Exatamente. E quando você vê alguém que tem esse traço, e vamos falar desse traço do corpo, né? Às vezes são pessoas magras, pode ser magras, que a gente chama o oral da falta. Só um pouquinho, Cris. A Ah, sim, Carol tá comentando ali que ela é chorona. E olha que sim. interessante, a Carol, ela é jornalista, foi para a área da comunicação. Então é muito legal, a gente começa a fazer assim as análises, né? Apesar da gente, eu não ter a especialidade, você é especialista, mas eu tô aprendendo muito com você, Cris. Que bom. Eu vi ali que a Val é minha amiga, e eu fiz a Aham. análise dela. Ela está falando, minha rígida não me deixa chorar. Ela é 40% rígida. Olha, Val, Rígida oral, né, Val? vamos aprender a chorar, e eu vou aprender um pouco com a Val, vamos fazendo aí. E é necessário esse choro, porque quando a mulher oral, né, quando o traço oral, né, homens também não choram, eles estão na dor, né, porque estão segurando ali. Às vezes o ambiente acaba tolindo, né, e fazendo com que eles mostrem uma força que para a pessoa é ficar sem chorar, ficar séria, mas para eles a força é justamente chorar. Eu também tenho esse traço na mesma medida do esquizoide, né? Eu sou rígida oral esquizoide, rígida esquizoide oral, alguma coisa assim, porque muda um pouquinho, mas é ali, né? Então, eu sei como é, mas eu ainda tenho a predominância dos racionais. Então, eu tenho explosão de sentimentos, mas no meu dia a dia sou mais racional. Cada um é de um jeito, né? O Sim. teu mapa já mostra que você acho que é um pouco mais emocional, né, Fabi? Né? Como você disse, as lágrimas, né? Sim. E, e na fase adulta, essa percepção aí do abandono, né, fazem com que essas pessoas tenham um vazio. E muitas vezes na dor, esse vazio pode ser preenchido com bebidas, drogas, sexo, comida, né? Então, as pessoas orais têm as que são magras e tem as que são gordinhas, né? Então, se a pessoa for gordinha, ela tem oral. Simples assim, ela pode ter mistura de outros traços, mas é uma característica dela, né? A oralidade da falta é mais ou menos assim, a percepção. Tem algo faltando. Então, você está numa mesa, tem um monte de coisas gostosas, mas você quer comer algo que não tem, né? E às vezes se coloca em situações para não ter o que precisa. Olha como é profundo isso, né? E já o oral do excesso são aquelas pessoas que o corpo delas se molda para dar um abraço, porque elas são extremamente carentes e tal, precisam disso. Mas a mente, às vezes, é uma mente assim com uma configuração de abandono, então
tendem a abandonar projetos, abandonar pessoas antes de ser abandonadas. Isso é uma característica bem normal. Ver que um relacionamento mudou, algo já abandona para não ter essa dor tão forte. Na realidade, sofre, mas evita a dor, né? A dor que é uma dor quase existencial. Então, essa é a parte negativa, né? Quer falar alguma coisa sobre a oralidade, que você está aí com essa carinha? Eu me identifico totalmente, né, com essa parte do abandono. Às vezes a gente abandona projeto, já deixei de fazer várias coisas, nossa, faz muito sentido aí com a minha análise, né? Eu vou te situar. São 10h26 agora. Nós temos ainda 3 traços para falar, né? Ok, então vamos lá. Toca aí, Cris. Vamos lá. Tá bom, então fazer um resumo. Passa rápido 1 hora, né? Tá. Próximo traço é o psicopata, né? Psicopata, mas nada tem a ver com a sociopatia, nem o esquizoide com transtorno de esquizoide, né? Então, o psicopata é assim. Ele foi formado quando a criança estava com 1 ano e meio, 2, 2,5, mais ou menos isso, na interação com outras pessoas além da mãe e do pai. Aí é assim, a criança, a percepção dela é de manipulação, porque a mãe faz assim, tipo, chega uma amiga, olha o que a fulana faz, filha, faz tal coisa, mostra que você já sabe fazer tal coisa. Às vezes os pais estão discutindo ou essa mãe não está dando atenção e a criancinha vem ali, conversa, não tem nada. Quando ela faz alguma coisa engraçadinha, a mãe pega no colo. E aí ela entende, se eu fizer algo, né, eu vou ter aquilo que eu preciso. Então, o entendimento dela, a percepção, e mais uma vez não é totalmente consciente, né? É que ela precisa fazer para agradar o outro. E aí eu não vou ficar muito na infância, pelo nosso tempo, mas na fase adulta a psicopatia é complicada, porque ela intensifica os outros traços, quando está no recurso é maravilhoso, são líderes, articuladores, articulam pessoas e situações, são estrategistas, né? Mas se estão na dor, são manipuladores, né? E essa manipulação vai longe, viu, gente? Não temos tempo de explicar, mas ela pode ser bem séria. Mas no recurso, né? Você tem, eu tenho, né? Temos 20% desse traço que intensifica os outros traços, e é maravilhoso porque vai fazer com que acentue o traço da oralidade, da rigidez, né? Isso no recurso, mas se tiver na dor, são pessoas extremamente desconfiadas, então, para abrir o coração, vai ser mais ou menos assim, o que eu vou fazer, o que aquela pessoa vai fazer com a informação que eu der a ela sobre mim. Então, elas vão ficar na dor, porque elas não vão se expor. E de todos são os mais racionais, né? Esse traço é bastante racional. Então, ok. Próximo traço, masoquista. Agora estou indo rápido. Masoquista é formado no desfraude e a percepção da criança lá também é de humilhação. Por quê? Porque ela ainda não está pronta para deixar as fraldas. Hoje já se sabe que a criança tem que subir um lance de escada sem sentar, sem se segurar, para dizer que ela está pronta, que os esfínteres anal e mictório estão prontos, né? Mas nessa fase ela não está. E a mãe, de repente, espera vir o calor, né? Igual Curitiba, que tem que ser no calor para tirar da fralda, e resolve tirar da fralda e a criança não está pronta. Daí um belo dia a criança vai lá, faz xixi, cocô no tapete, alguma coisa assim, a mãe vai lá e fala, já falei para você fazer no piniquinho. A mãe grande, a criança pequenininha, ela se encolhe, está registrada a humilhação, né?
E o problema da humilhação é que é assim, imagine, a criança ali, ela se sente culpada por algo que ela não tem controle. Então, quando ela cresce, ela vai tentar se controlar o máximo possível para não fazer a palavra que é merda, viu? A palavra é essa mesmo, né? Para não errar, para não falar coisas erradas e não fazer coisas erradas. Então, são pessoas que só entregam um projeto depois de ter revisado 100 vezes, né? Elas têm muitas coisas boas no interior, mas não revelam às pessoas, porque elas têm medo de ser julgadas, criticadas. São pessoas que têm uma capacidade de suportar muitas coisas mais do que os outros. Elas estão ligadas ao perfeccionismo também, mas diferente do rígido que eu vou falar, para não errarem, para não ser julgadas, criticadas, né? Então, são pessoas mais lentas, mas são aquelas que fazem, são os solidificadores. Próximo traço, rígido, rigidez, e a rigidez é um traço um pouco diferente, se forma quando a criança percebe o mundo em pares, por volta dos 4, 5 anos de idade. Né? Mamãe tem papai, titio tem titia, vovó tem vovô e eu não tenho ninguém. A menina, vou falar da menina, que só o menino é só inverter o exemplo, né? A menina tenta formar um par com o seu pai, né? Porque o pai fala, você é minha princesinha, minha querida e tal, dá corda para isso, mas à noite ele fecha a porta do quarto e fica com a mãe. Não existe conotação sexual aqui, mas existe, a criança se sente traída e excluída de um triângulo. Então, rígidos tendem a triangular, a dor é da exclusão e da traição, né? Que foi essa sensação que a criança teve, mais uma vez, a percepção parte no cérebro límbico, né? Então, a triangulação é algo natural para o rígido. Mas se ele estiver, depende se ele estiver no recurso e na dor. Sim. Se ele estiver no recurso, de repente, 2 projetos que vão para frente. E ele vai competir, ela vai competir com ela mesma. Se ela estiver na dor, ela vai querer competir com todo mundo, nunca vai se sentir pronta para fazer nada, porque quer ser a número 1, quer ser perfeita. E parecido com o oral, que abandona antes de ser abandonada, ela desiste antes, porque ela vê que a concorrência é maior, né? São pessoas que às vezes estão em casa, o pensamento, o que está acontecendo no meu trabalho? Estão no trabalho, o que está acontecendo na minha família? Sempre triangulando. E na dor podem triangular relacionamentos, né? Então, ter relações extraconjugais, esse tipo de coisa, né? E o coração tem dificuldade de se entregar ao parceiro, porque o coração está com o pai. Nossa. E o corpo, às vezes, se entrega para o parceiro. Então, são pessoas que, às vezes, elas podem ter alguns relacionamentos, até casamentos, porque elas não se entregam totalmente. Uma parte delas está lá. Inclusive, a mulher rígida, às vezes, quando se casa, ela arranja um problema com o marido para poder voltar para a casa do pai. Tem a tendência a competir com a mãe, né? Pelo amor do pai. E aí compete com outras coisas também. Então, basicamente, falei rápido aqui os traços. Muito bom. Agora a gente vai ter mais tempinho, porque eu tenho 2 perguntas para você. Tá. Ok, minha querida. Você quer falar mais alguma coisa? Você terminou os 5, né? Eu terminei os 5. Eu vou falar algo que eu escrevi, que eu ia deixar para o final, e daí deixo com você para finalizar, que é assim, gente. Essas dores, elas existem, mas elas não podem definir quem nós somos. Sim. E elas não podem impedir que o nosso propósito, não é nem o nosso propósito, mas o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. E eu até ontem fui na Bíblia, né? E escrevi algo assim, que Jesus sentiu todas as dores,
mas não se deixou consumir por ela. Por elas, suas feridas emocionais não o impediram de cumprir o propósito. E daí, lá no Isaías 53, fala que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens, o mais rejeitado dos homens. E você vai chorar, Fábio. O abandono, né? Cris. Perguntou ao Pai na cruz, por que me abandonaste? Manipulação, muitos se aproximavam dele, não por quem ele era, mas pelos milagres que ele fazia. E a prova disso são os 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer. Humilhação, Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, né? A exclusão e a traição, exclusão, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Então, aquele que ninguém quer papo, está excluído, traído por um beijo, né? Traído por um beijo de um amigo. Então, ele experimentou todas essas dores, e a Bíblia vai falar de muitas outras dores que Jesus se identifica com nós. Então, ele nos ajuda a vencer tudo isso, mas sim, ele também coloca pessoas no nosso caminho, pessoas que têm conhecimento para ajudar, para nos tirar desse lugar de dor e nos colocar, nos impulsionar para o recurso, né? Isso. Então, é Cris, isso que eu queria falar. Eu tô extasiada. Acelerei. Eu estou extasiada. Um pouco antes de começar aqui a live, eu estava meditando no Salmo 139, orando por nós, por todas as pessoas que vão poder desfrutar desse trabalho que a gente está fazendo, né, em conjunto. E eu criei já um post para lançar ali no feed do meu Instagram. E a meditação desse post é o Salmo, é Isaías 53. E você meditando ontem Isaías 53, né? Sim. É incrível, né? O que Deus faz. O poder, eu digo assim, eu já vou fazer as duas perguntinhas para você. O poder de Deus transformar tudo é muito maravilhoso. A Carol tá falando ali, que lindo! O pessoal tá gostando, estão mandando figurinha, entrou bastante gente ali. Ana Leia entrou, a Bruna, o Ivair entrou. Graças a Deus, as pessoas, né? Meu marido. Estão tendo oportunidade e vai ficar gravado. O pessoal vai poder aprender. O mais lindo de todo esse teu trabalho que eu tenho percebido é a capacidade assim, que nós temos de nos conhecer, né? A gente conseguir se conhecer, identificar dores e recursos dos traços nos ajuda a viver melhor. E aí o recurso, né, ó. Aí eu entro nessa pergunta que eu tenho para você. Como, Cris, colocar os traços no recurso? Porque eu identifiquei lá, eu identifiquei quais são os meus traços. Então, através do seu trabalho, Cris, quando você faz um mapa e nos mostra meus traços, né? E mostra as dores, porque você falou aí das minhas dores, da desconfiança, da oralidade, você falou. E aí, como colocar o meu recurso nos traços, né? Como que você faz, Cris, isso? Tá, então após o gráfico, né, que o pessoal já conheceu, eu faço a leitura desse gráfico à pessoa e vou validando, né? Valido se realmente faz sentido. E aí ela traz um problema específico para a gente trabalhar. E aí, como em uma sessão, o que eu faço? Uma sessão são 2 horas. Então, primeiro eu peço as fotos, e aí já venho com o gráfico pronto. Então, nessa sessão, a gente vai ver qual traço está na dor, juntas, para aquele problema específico. Então, eu trabalho com uma meta.
sabe? Porque eu acho mais fácil assim, porque se a gente for ver, às vezes todos os traços estão na dor e atrapalhando. E quando é este o caso, não tem como fazer numa única sessão. Então, eu vou conversando com a pessoa, vendo a história dela e avaliando, e ali, às vezes, eu proponho fazer mais sessões. Quando é uma única sessão, ou eu trabalho um único traço, o traço que estiver mais na dor, com atividades simples e complexas. Por quê? Porque imagine uma mulher oral 40%, por exemplo, que ela tem um marido que não conversa com ela, um marido frio, um ambiente nocivo para aquele traço, né? Então, ali tem atividades que envolvem uma conversa com o marido. E às vezes ela não está pronta para isso, então a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Mas a pessoa sai da minha frente sabendo como ela funciona, né? A gente termina a sessão sabendo como ela funciona, quais são os potenciais, as dores, né? Algumas situações da vida ali que ela traz. E aí, com um traço indo para o recurso, com as ações para ir para o recurso, ou quando eu vejo que todos os traços estão na dor, aí eu falo um pouquinho de cada. Olha, você faz isso para esquizoide, faz tal, mas não aprofundo. Então, essa é uma análise condevolutiva e eu dou a gravação para a pessoa, para ela poder rever quantas vezes ela quiser a nossa sessão. Tá. Quando ela decide fazer um processo a partir do segundo encontro, aí eu já uso análise de autossabotagem junto, que é bem interessante, e sempre tendo em vista o problema dela, o problema que ela trouxe. Pode ser que ali ela queira trabalhar outra coisa, e ali eu vou trabalhar atividades específicas dos traços, mas junto com o coaching, porque aí é uma meta. Aquele problema dela, a gente vai transformar em uma meta. O problema é algo negativo, então a gente vai transformar em algo a ser alcançado. Sim. É basicamente assim que eu trabalho, daí depende, umas 3, 5 sessões. Antes o processo de coaching eram 12 sessões. Com esse entendimento, são 5, 6 no máximo, e eu consigo trabalhar crenças. Tem outras coisas aqui que não dá tempo de falar, que são os ganhos indiretos, né? Ganhos indiretos, tal comportamento, a pessoa acaba ganhando alguma coisa. E é ganhando alguma coisa que ela não sabe, está no subconsciente. Então, todas essas coisas eu trabalho, com programação neurolinguística também. É assim, resumir. Sim, muito bom. Eu entendo que esse é um espaço onde a gente trouxe bastante conteúdo, bastante conhecimento, e quem se identificar, né, tá entrando gente aí. É a Luana. Seja bem-vinda, Luana. Espaço Noivas, enfim, tá entrando bastante. Tem gente que eu não conheço, mas devem ser tuas convidadas também. Sejam bem-vindas. Quem é gente nova que, né, tá aí, a gente está falando sobre análise corporal, comportamental e trazendo aí uma visão espiritual do alto, aquilo que Deus tem para nós, né? Eu gostei muito dessa tua colocação, Cris. Quando a gente identifica, a segunda pergunta, a gente ainda tem 10 minutinhos, tá? No meu relógio aqui, vamos ver, qualquer coisa a gente encerra e tá tudo bem. Tá certo. Quando a gente analisa, você analisa os traços, a gente identifica essas dores, né? Por exemplo, eu identifiquei dores lá de algumas situações do abandono, da humilhação. Puxa, fui humilhada no desfraude. Eu humilhei também no desfraude. Como é que eu vou tratar isso com meu filho? Que eu sei que eu fiz. Como é que eu vou me tratar dessa dor que eu tive lá no desfraude? De sair fazendo xixi pelas calças e apanhando. A gente lembra disso, tem gente que não lembra, né? Mas eu lembro de situação assim e não culpo, né? Enfim, minha mãe. Mas fiz igual, né?
E outras situações, por exemplo, que você falou, eu descobri quando você, né, vai mostrando para a gente ali as dores, você... A Eliane tá me dando uma dica ali, clicar na parte superior que a gente vê o relógio. Tá bom, obrigada, Eliane. Então, quando a gente identifica as dores, a gente identifica também as coisas boas que a gente tem, mas dependendo de cada traço aí, a gente percebe que a gente fica um pouquinho no passado, né? Puxa, eu descobri tanta coisa do passado e tal. Então, a minha pergunta para você é assim, como que você ajuda a gente a resolver essas situações do passado? Porque é passado, mas às vezes doeu tanto que parece que a gente fica lá no passado com aquela dor, né? Dependendo do traço, não é fácil sair. Eu não sei, talvez tenha traços que a pessoa passou e deixa para lá, mas tem traço que a gente volta e fica naquela dor. Como que você ajuda a resolver as situações do passado, Cris? Tá, sim. Bom, assim, com o coaching, né, eu trabalho mais presente e futuro, mas eu tenho formações que me permitem atuar como terapeuta. Busco não atuar, né? Então, o que eu faço? Eu não fico, digamos, olhando profundamente aquela dor do passado. O que eu faço é assim. Então tá, fizemos a análise, ali identificamos, os traços mostram se o problema foi com a mãe, com o pai. Na próxima sessão a gente olha só para o passado, né? A primeira sessão comigo depois da análise é só o passado e eu aviso a pessoa, né? Para ela vir preparada que a gente vai olhar para resolver algumas coisas. E aí nós ressignificamos. Às vezes, eu utilizo assim pressupostos da programação neurolinguística, por exemplo. Né? Tem um que diz que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, busco fazer com que a pessoa entenda a intenção positiva por trás do comportamento dos pais. Tá. Entende? Lindo. Só que às vezes, né, eu já atendi pessoas que sofreram abuso e que culparam os pais, são coisas mais difíceis. Aí eu falo sobre o perdão, né? E o perdão, eu já fiz assim com ressignificação, com programação neurolinguística, né, dando sugestões e tal, mas eu tenho feito de uma forma diferente. Eu peço para a pessoa escrever cartas, porque eu atendo mais cristãs. Então eu peço assim, não aconteceu até agora de atender alguém que não seja cristã. Se acontecer, eu não vou poder ir por esse caminho. Mas, por enquanto, eu vou. Eu falo, olha, no momento que você estiver sozinha com o Espírito Santo, você vai fazer aqui, você vai escrever algumas coisas da criança que você foi e vai falar com seu pai e sua mãe como se fosse a criança, deixando vir toda a carga emocional. E depois vai fazer uma outra carta ressignificando com a ajuda do Espírito Santo. Olha, é isso que eu faço em relação ao perdão. Se a pessoa ainda não está pronta, tudo bem, né? Não é tudo bem, mas eu explico e a gente segue para frente. Porque tem gente que não quer olhar para essas coisas do passado. Então, ali eu percebo, é sempre a sensibilidade de quem está ajudando o outro, de perceber se precisa falar do passado ou não. Tem gente que não. Está resolvido, está perdoado, foi deixado na cruz, né? Alguns falam, foi deixado na cruz, outros realmente foi. E aí a gente vai para frente. Então a gente ressignifica tudo isso, né? Buscando ver a intenção positiva dos pais. E dizendo assim, que os pais deram a vida. Né? Eu uso um pouco de constelação sistêmica nessa hora, e somente nessa sessão, né? Faço exercícios sistêmicos, os pais deram a vida. Maravilhoso o seu trabalho, a sua sensibilidade para, né, para isso que você faz, está incrível.
Nós vamos partir já para encerrar, nos despedir. Eu sou grata a Deus Sim. pela sua vida, pelo trabalho. Obrigada por você estudar, obrigada por você orar, obrigada por você aceitar meu convite, tá? Foi um prazer, Fábio. Também sou grata a Deus pela sua vida. Lindo esse trabalho que você está fazendo aqui, minha querida. Né? E como você disse, Deus nos uniu com um propósito. Propósito. Obrigada, meninas. Eu quero. Deus abençoe a todas. Eu quero falar para o pessoal, procurem a Cris. Ela tem o Instagram, né? Tem o Telegram, o canal no Telegram tá incrível, extremamente e bem explicado todo esse trabalho que você faz no canal do Telegram. Eu acredito assim que lá dá pra gente crescer muito, aprender a se conhecer, né? Melhor, conhecer o outro. Obrigada, Amanda. Conhecer, ter melhor relacionamentos, né? Interpessoal no trabalho. Você, Cris, vai fazer aí uma condição especial para quem quiser te procurar, né? Procurem a Cris, a gente Sim. combinou que quem assistir a live, quem tiver interesse em fazer uma. A gente chama de consulta, Cris? Como que nós podemos chamar? É uma Uma análise, consulta, uma uma análise. sessão, né? Isso. Tanto faz análise, sessão, consulta não, né? Porque, enfim, eu não sou terapeuta nem psicóloga, né? Mas sim, uma análise, Uma análise. primeiramente a análise e depois as sessões, né? Isso. Assim. A Cris está disponível para nos, né, para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. E a gente agradece. Vamos terminar com uma oração? Dá tempo da gente orar, Vamos sim. tá? Amém. Pegando assim como base, né, esse versículo que você fala de Isaías 53, o qual nós estávamos meditando, nós queremos declarar para as mulheres, para as pessoas que vão assistir essa live depois, ou as que estão assistindo, declarando assim que todo entendimento, né, lá está escrito que Jesus foi moído no madeiro por nós. Então, ele passou todas as dores por nós. Então, nós declaramos assim que com esse sacrifício nós possamos ter a capacidade de nos autoconhecer, nós possamos assim entender esse sacrifício que Jesus fez por nós, que nós fomos lavadas, mulheres, nós somos lavadas pelo sangue do Senhor Jesus, e esse sangue nos cura, esse sangue nos dá recursos para que a gente possa. Eu declaro agora que os recursos, cada pessoa que está aí assistindo essa live, sejam potencializados em nome do Senhor Jesus. Os recursos sejam potencializados, as dores sejam saradas. Todas as nossas dores são saradas, porque assim está escrito. Então eu declaro, sim, Senhor, se tiver, Senhor, que trazer à tona as dores, Senhor, traga à tona as dores, Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor sara, o Senhor ameniza, com os talentos, Senhor, reforçando esses talentos, Senhor, clarificando esses talentos, Senhor. Abre os olhos dessas mulheres, abre os nossos olhos para nós identificarmos cada vez mais, Senhor, os nossos talentos, Pai querido. Senhor, usa a vida da Cris, Senhor, para mostrar com tanto amor, Senhor, assim como o Senhor nos amou primeiro, assim a Cris tem mostrado, Senhor. Usa ela, Senhor, para mostrar com todo amor os recursos que essas mulheres têm, Senhor. Coisas que elas, inimagináveis, Senhor, assim como está escrito, Senhor, que o inimaginável, a mente humana, que a Cris possa conseguir perceber nessas mulheres, Senhor, e mostrar para elas, Senhor, nos capacita, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, nossos corações, Senhor, capacita, Cris. Eu vejo, Senhor, ungido a sua cabeça agora, Cris, graças a Deus, obrigado, Senhor. Derrama, Senhor, do seu óleo na cabeça da Cris, Senhor, para que assim ela também possa derramar, Senhor, em outras mulheres, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus eu agradeço. As mulheres estão aqui também, estão recebendo, através das nossas vidas, esse óleo, estão sendo ungidas com óleo
que vem restaurar, que vem curar. Abençoa, Senhor, a vida de cada mulher aqui, Senhor, de cada família, Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Lindo demais. Sentir aqui a presença do Senhor e olha, a gente tem ferramentas, mas sobretudo a gente é uma ferramenta nas mãos de Deus, né? Eu sempre me coloco assim, para Ele ir através de mim, onde a ferramenta não chega, onde o conhecimento humano não chega. É nesse lugar. Amém. Vamos encerrar. Deus abençoe a vida de vocês. Cris Sami, que entrou agora, assiste lá, vai ficar gravada a live. Deus abençoe. Deus abençoe, amadas. Fiquem em paz. Amém. Amém.